Depois que aprendemos o conceito de campo, como calcular, fazer tudo isso, vamos ver algumas propriedades importantes desse campo e começar a deduzir algumas leis que permitem, de forma mais fácil, a gente ser capaz de calcular o campo elétrico de certas distribuições, de certas configurações de cargas ou mesmo de campos, não é verdade? Então, nós vamos nessa aula aprender a lei de Gauss. Nós aprendemos a lei de Coulomb, um conceito extremamente importante, porque dá a força entre duas cargas. Nós aprendemos o conceito de campo elétrico, de potencial elétrico, energia potencial elétrica, mas há, na verdade, uma forma alternativa, que é o que nós vamos ver. Vamos começar olhando uma coisa que nós aprendemos também, que são as linhas de campo, né? Nós aprendemos que as linhas de campo é uma visualização do campo elétrico em todo espaço. Aonde elas estão mais próximas às linhas, o campo é mais intenso. Aonde elas estão menos próximas, o campo é menos intenso. E, na verdade, o campo é indicado pela direção e sentido das linhas de campo em cada ponto. Nós aprendemos isso. Então, agora, nós vamos pegar essas linhas de campo, que de alguma maneira representam o campo, e vamos fazer atravessar uma superfície. A superfície tem uma área. Se ela for muito pequena, ela tem um elemento de área. E a superfície ela pode estar orientada de várias formas no espaço. Então, isso aqui é uma superfície. Ela pode estar assim, ela pode estar assim, assim. E para caracterizar a superfície, normalmente, nós usamos a reta normal, como vocês sabem. A indicativo da reta normal dá a orientação da superfície. Então, nós temos a reta normal N, é um vetorzinho, um versor, que diz a orientação dessa área. E nós caracterizamos a área, na verdade, o elemento de área, do ponto de vista vetorial, como sendo o valor da área vezes a sua reta normal. Tá certo? Não importa como é a superfície, sempre no limite de áreas pequenas, no infinitesimal, ela pode ser considerada como uma coisinha plana. E aí nós definimos uma coisa importante que é o chamado fluxo do campo elétrico. O fluxo do campo elétrico, basicamente, é quantas linhas passam numa área. Então, se eu pegar o campo numa região e integrar ao redor de uma área, eu tenho o chamado fluxo de campo. Portanto, isso aqui tem dimensão de campo vezes área. E se eu imaginar uma área constante, aonde eu tenho mais linhas de campo, eu tenho mais fluxo. Então, se eu pegasse essa área e caminhasse por aqui, o fluxo aqui seria maior do que o fluxo lá. Tá certo? Imaginando que isso aqui vai para o espaço todo, essas linhas de campo. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar agora com esse fluxo de campo. E nós vamos imaginar uma superfície fechada ao redor de uma carga. Aqui dentro existe uma carga. Não tem que ser pontual, embora eu vou considerar inicialmente pontual para poder fazer um cálculo melhor. Mas ela não tem que ser. E eu vou pegar então uma superfície e vou fechar essa superfície ao redor da carga. O que acontece? Imagine uma carga positiva, porque aí as linhas de campo são emergentes, né? Estão divergindo dela, emergindo dessa superfície, estão cruzando essa superfície em todo lugar. Vetorialmente, cada elemento de área da superfície tem o seu vetorzinho normal e o campo passando. E lembre-se que eu falei para vocês que o fluxo é a integral ao longo da superfície do produto escalar da área vezes o campo. Se eu tiver linhas de campo aqui e uma área assim, o fluxo é zero. Ela tem que estar assim para ter seu fluxo. Então você consegue já ver que como se eu tiver a normal da área estiver perpendicular ao campo, o fluxo é zero. E se tiver paralelo, é máximo. Então, obviamente, esse produto escalar é fácil de enxergar, depende do cosseno do ângulo entre a normal e o campo. Então, o EDA é E cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a normal da superfície e a direção do campo. Se a gente considerar um campo radial, que vem lá no interior, porque eu vou considerar uma quantidade de carga concentrada em algum lugar no interior dessa superfície, não precisa ser no centro.
mas nós vamos chamar de centro o centro da carga. Então o campo vai com Q, KQ sobre R quadrado radial, ele está na direção radial e, portanto, EDA, a superfície é qualquer, não é uma esfera. Então, cada elemento DA da superfície tem uma normalzinha. Então, aqui, o DA seria exatamente cosseno de θ. Tá certo? E θ é o ângulo agora entre o raio e o vetor normal da superfície. Ocorre que, se eu tiver um elemento de área que sai de um certo ponto de origem, o DA vezes o cosseno de θ dividido por R quadrado é a definição do chamado ângulo sólido. É o ângulo sólido. Se θ for 90 graus, o ângulo sólido é zero. Se θ for 0 graus, é o maior ângulo sólido que essa área pode delinear com o centro da origem da coordenada, que é onde está a carga que eu coloquei. Então, dA cosseno de θ sobre R quadrado é o chamado dω, é o elemento, o ângulo sólido. E vamos só lembrar que o ângulo sólido integrado em todo o espaço é um ângulo sólido de valor 4π. Muito bem, então no lugar do dA sobre R quadrado cosseno de θ, eu vou colocar dω, que é esse ângulo sólido, que é a definição de ângulo sólido, inclusive, para uma superfície genérica, orientada com relação ao raio, segundo o ângulo θ. Então, θ é a direção radial com relação ao raio, com relação à normal. Muito bem, então EDA é, na verdade, K vezes Q vezes dω. Então, quando eu integrar tudo isso ao redor da superfície fechada, a constante elétrica e a carga é o número, sai fora da integral. Então fica a integral de um ângulo sólido, mas eu falei para vocês que a superfície era fechada. E a integral de um ângulo sólido, qualquer que seja a origem, de uma superfície fechada é 4π. Então o resultado dessa integral é 4π vezes a constante elétrica vezes a carga que está no interior. Então não importa, eu tenho uma carga no interior, não importa a superfície que eu coloque ao redor, qual é a forma dela, não importa, a integral do fluxo do campo elétrico nessa superfície é sempre proporcional à carga que está ali dentro, e a constante de proporcionalidade é 4π vezes a constante elétrica, que é o que nós estamos usando aqui como notação, não é? Vezes a carga no interior. Então, imagine que lá dentro tivesse uma densidade de carga. Então, essa densidade de carga é integrada da carga total. Tá certo? Se tivesse lá dentro uma distribuição de carga. E essa é a lei de Gauss. A lei de Gauss diz que o fluxo do campo elétrico, ou seja, a integral do campo elétrico vetorial em toda uma superfície fechada, ao redor dessa distribuição de cargas, é igual à carga total no seu interior. Não importando como seja distribuída a carga, ou não importando como seja a superfície. A integral total é proporcional à carga. Isso simplifica muito a minha vida e a de vocês, porque agora, todos aqueles cálculos que nós fizemos de campo, pode ser feito de uma forma trivial. E eu vou fazer alguns deles, tá certo? Então, a outra coisa, antes de a gente ir para os exemplos, lembrar que o campo não precisa ser constante na superfície. Aliás, não é. Porque o que isso me assegura é que a integral total vai dar a carga total no seu interior. Então, eu vou fazer algumas coisas aqui para vocês verem como é interessante. Eu vou tomar um condutor como um primeiro exemplo, depois vou pegar outros exemplos. E vou pegar uma superfície, imagine um condutor, um volume, né, um condutor volumétrico, e eu vou pegar uma superfície passando próximo à sua superfície verdadeira. Vou pegar uma superfície imaginária que cobre a sua parte interior. Eu falei para vocês que no interior de um condutor não pode ter carga, porque se tiver carga ela se move, o condutor deixa movimentar a carga, então é zero. Então a integral nessa superfície, abaixo da superfície real do condutor, a integral do campo dA tem que ser zero. Mas a superfície existe, dA não é zero, quem tem que ser zero é o campo.
Isso novamente prova que o campo no interior é zero. Não há campo no interior da superfície. Toda a carga tem que estar na superfície externa. Então agora eu vou fazer mais alguns exemplos para vocês verem a praticidade que é a lei de Gauss, tá certo? Imagine que eu tenho aquela linha de carga que nós calculamos exaustivamente o campo e o potencial e a energia. Então eu tenho uma linha de cargas e essa linha de carga tem um comprimento L, que pode ser infinito ou não, e ela tem uma densidade de carga que é dada por uma certa carga por unidade de comprimento que eu chamei de lambda. E eu quero saber qual é o campo a uma distância dela, ou da linha de carga. Então eu vou imaginar uma superfície cilíndrica ao redor dessa linha de campo, dessa linha de carga, desculpa. Obviamente, por simetria, o campo tem que ser radial, não é isso? E eu tenho que calcular a integral do fluxo em toda essa superfície, inclusive nas tampinhas. Só que na tampinha, o campo, obviamente, nessa distribuição, o campo não vai ter componente paralela à direção da linha, ele vai ser sempre radial. E se ele é radial, ele é perpendicular à área, ao vetor normal à área das tampinhas. Portanto, aqui o produto escalar é zero e agora me resta só fazer a integral na superfície curva. E se eu fizer a integral na superfície curva, nas tampas dá zero, porque o campo ele é perpendicular ao dA. E para fazer aqui, ele tem que ser igual, não faz sentido, porque essa superfície está equidistante da linha de cargas. Então o campo deve ser uma constante. Aqui ele é radial, e o dA também é radial, né? Óbvio. Então, a integral do EDA na superfície cilíndrica dá o valor da área da superfície, que é 2πr vezes L. O L é o comprimento da superfície que eu considerei, vezes o campo E. Porque essa integral acaba dando, todo mundo é constante aqui dentro, então dá a área total. O campo sai para fora e a área total é 2πr vezes L, a área da superfície curva, cilíndrica. E isso tem que ser igual, pela lei de Gauss, a 4π vezes K vezes a carga total ali dentro. Mas a carga total no interior dessa superfície é a densidade vezes o comprimento do cilindro. Nós chamamos o comprimento do cilindro de L. Portanto, lambda vezes L é a carga que está no seu interior. Portanto, essa é a expressão da lei de Gauss. E daí nós tiramos o campo radial como sendo 2K lambda dividido por R, onde R é a distância. E isso é um resultado que nós já tínhamos obtido anteriormente por integração. Pegando elementos dos dois lados, somando o campo, nós tínhamos obtido esse resultado. Então, esse é o campo que nós temos ao redor de uma carga. Você vê que a integração foi trivial, bastando para isso usar a simetria do problema. A simetria do problema envolve fazer uma superfície cilíndrica. Então, isso é o que nós chamamos de uma superfície cilíndrica ao redor da distribuição de carga. Aqui nós vamos fazer o campo agora para uma esfera uniformemente carregada, só que ao contrário do que eu fiz anteriormente, agora eu vou calcular o campo inclusive no interior. Porque se eu imaginar, essa é a esfera carregada, ela tem uma densidade de carga que eu chamei de ρ, que é carga dividido pelo volume, constante. Eu vou imaginar uma superfície esférica de raio R menor, tá certo? E ao fazer, claro que pela simetria, o campo sempre é radial. Então eu vou pegar a integral do campo aqui, vai dar exatamente o campo vezes 4πr², e isso tem que ser igual à carga no interior. A carga no interior é 4/3 de πr ao cubo vezes a densidade de carga, tá certo? Então tudo isso está expresso aqui nessa relação matemática, que para R menor do que R1, quer dizer, eu estou no interior da distribuição de carga. A integral do fluxo nessa superfície imaginária de raio R é 4π vezes a constante elétrica, vezes a carga total no interior, que é 4/3
πr ao cubo vezes ρ. Como isso aqui é, na verdade, o campo vezes 4πr quadrado, então nós tiramos um campo que é 4/3 de π k ρ r. Então, no interior da esfera carregada, o campo cresce linearmente com a posição. Ele cresce. Claro, porque a hora que eu chegar no interior aqui, o campo tem que ser zero. Por simetria, campos teriam que se cancelar totalmente no campo. Isso está sendo dado pela lei de Gauss. Se R é maior do que R1, então a lei de Gauss agora dá que o campo todo advém da carga total no interior. Isso é trivial de ser feito. Os 4π se cancelam, ou você lembra o resultado que eu disse anteriormente, que uma distribuição esférica de carga é como se toda a carga estivesse concentrada no centro, portanto o campo é a constante elétrica Q dividido por R quadrado. De uma forma gráfica, o campo no interior de uma esfera carregada, ele cresce linearmente até a superfície e depois decresce com 1 sobre R quadrado fora da... Então o campo é máximo numa distribuição esférica de carga na superfície. Ali é onde a gente atinge o maior campo possível. O último exemplo que nós vamos fazer é um plano de cargas. Então tem um plano infinito de cargas que tem uma densidade de carga Q por unidade de área, sigma, desculpe, por unidade de área. E aí eu vou escolher como superfície de integração esse cilindro que corta o plano no meio, como você está vendo, e que, da mesma forma que a gente falou da linha, o campo tem que ser perpendicular ao plano, portanto ele é perpendicular à área na superfície curva, portanto essa integral na superfície curva dá zero, restando apenas nas tampas. Eu tenho duas tampas, o campo é igual, portanto dá 2 vezes a área, e isso tem que ser igual à carga total no interior, que é exatamente 4π, que a sigma é a área no interior, resultando num campo que é 2π, K, constante elétrica, vezes sigma, e ele é uniforme em todo o espaço. A razão que ele é uniforme é porque o campo é infinito. Então não importa quanto você se afasta, o campo de um plano de cargas infinito, ele é constante em todo o espaço. Bem, com essa aula nós aprendemos e fechamos todo o nosso entendimento sobre campo elétrico, potencial elétrico e energia elétrica. E agora estamos prontos para dar passos seguintes. Como que tudo isso acontece nos condutores, nos dielétricos, para a gente avançar e entender como esse maravilhoso mundo da eletricidade funciona. Até lá!